Boa noite! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando e pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor para continuarmos. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar com você e por você e juntos alcançarmos do Senhor o favor e a misericórdia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agradecemos a Ti por este dia de trabalho que o Senhor nos deu. Te louvamos por termos chegado em casa bem, saudáveis, pelo Senhor ter proporcionado para nós, Senhor, a alimentação, a vestimenta, o livramento e a provisão em todas as áreas. Pedimos nesse momento que o Senhor venha de encontro àqueles que estão em dificuldades na saúde, na vida emocional, na vida espiritual, que o Senhor possa ajudá-los neste momento. Intercedemos uns pelos outros e apresentamos a Ti os pedidos de oração que estão sendo feitos, digitados aqui no comentário. Que o Senhor Deus possa vir de encontro à necessidade dos Teus filhos e ajudar, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos e nós agradecemos a Ti por tudo. Amém e graças a Deus. Nossa meditação está baseada no Salmo de número 34, a partir do verso 1, diz assim: Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Vinde, meninos, ouve-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam serão condenados. Salmo de número 34 é um salmo de Davi, aonde Davi ele pede para os seus ouvintes atentar para a sua voz, porque ele iria louvar a Deus. Mais do que isso, Davi, a partir do versículo 3, ele pede para as pessoas louvar a Deus juntamente com ele.
E no versículo, ou melhor dizendo, no verso de número 11, nós vemos Davi ensinando crianças, meninos, como temer a Deus. Então, Davi está proporcionando um momento de louvor e de adoração, e ele quer uma turma, um pessoal, para vir com ele, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. O Salmo 34 inicia dizendo: louvarei ao Senhor em todo o tempo. Davi estava dizendo que ele iria louvar a Deus em todo o tempo, em toda ocasião. Ele diz que o seu louvor estaria continuamente na boca. Ou seja, ele, além de em todo tempo louvar o Senhor, ele teria vários louvores, muitos louvores, e continuamente ele iria apresentar ao Senhor os seus louvores a Deus. No verso 2 ele diz que a alma dele se gloriará no Senhor, e os mansos ouvirão e se alegrarão. Ouvirão o quê? Ouvirão o louvor que ele está cantando. E à medida que ele canta, as pessoas ouvem, os mansos, e estes iriam se alegrar. E ele então vê que as pessoas estavam se alegrando com o seu cântico, e então ele diz no verso 3, vem comigo, vem juntamente comigo no louvor, e exaltemos juntamente o nome de Deus. Verso 4 e verso 5, ele diz que buscou ao Senhor e ele respondeu, e livrou ele de todos os seus temores. No verso 5 ele diz que eles foram iluminados e os seus rostos não ficaram confundidos, ou seja, eles tiveram claridade, entendimento. Verso 6, ele clama no estado de pobreza, clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e salvou de todas as suas angústias. Em primeiro lugar, Davi diz que o Senhor livrou ele de todos os temores, e em segundo lugar, o Senhor estava o livrando de todas as suas angústias. Primeiro temor, depois angústias. Nós vemos um Deus que estava cuidando de Davi enquanto ele louvava. Enquanto ele louva, ele clama, e o Senhor vai o ajudando e o sustentando dia após dia, tempo após tempo. Verso 7 ele diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Quem teme a Deus tem proteção angelical. Isto é bíblico. A palavra de Deus nos apresenta isso, que temos anjos ao nosso dispor para nos servir e nos dar livramento e proteção. Verso 8, ele diz: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Por que é bem-aventurado? Porque o Senhor é bom e você pode provar, você pode ver que Deus é bom, ele se manifesta assim, ele é a bondade. Davi, ele pede para as pessoas no verso 9, temei ao Senhor, e os seus santos, eles não terão falta de alguma coisa. Quem teme a Deus tem provisão. Quem teme a Deus tem cuidado. Quem teme a Deus tem abundância. Então, Davi ele coloca isso bem esclarecido. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Davi faz também uma comparação entre os filhos dos leões
que têm fome, que padecem necessidade. E Davi usa esta figura de linguagem para mostrar que o Senhor Deus cuida melhor do que a leoa, melhor do que o leão, porque aqueles que buscam o Senhor não têm falta de nada. Ele vai prover, ele vai criar uma situação. Verso 11, Davi chama as crianças para aprender. Vinde, meninos, ouve-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Davi, além de louvar a Deus, além de cantar a Ele, além de ter Deus como segurança, cuidado, refúgio, Davi tem este temor interno, esse sentimento de responsabilidade de ensinar as pessoas. Então ele vai explicando do verso de número 12 até o verso de número 16. Quando inicia o verso 17, ele diz: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Mais uma vez, Davi ele coloca esta expressão que o Senhor livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor, de quem? Daqueles que têm o coração quebrantado. E ele salva os contritos de espírito. Deus, ele tem esta afeição às pessoas que são quebrantadas, contritas. Veja como que Davi, ele se coloca no verso 6 dizendo que ele é pobre, que ele é necessitado, que ele é dependente. Por isso, o verso de número 18 mostra que o Senhor está perto, porque quando o Senhor Deus vê alguém quebrantado, vê alguém contrito, ele se aproxima para o cuidado. E aquele que está quebrantado e contrito, ele se entrega facilmente a Deus, ele se deixa ser conduzido pelo Senhor sem reservas, e é isso que o Senhor Deus deseja de nós, esta ação de se entregar sem reservas, sem guardar alguma coisa. No verso 19 ele diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas. Mais uma vez Davi colocando que o Senhor livra o justo de todas as angústias e de todas as aflições. Ele diz que ele guarda até os ossos, e ele diz que até aqueles que zombam dos justos, eles serão punidos pelo próprio Senhor. Mas aqueles que optaram por colocar a vida na mão de Deus, estes não serão condenados, serão salvos, guardados e protegidos. O que nós vemos nesse Salmo de número 34? Primeiro, aquele que confia em Deus será protegido, guardado, livrado de todas as circunstâncias. Isto não significa ausência de angústia, isso não significa ausência de aflição. Isso significa que o Senhor Deus estará com você em todo momento, em toda circunstância, em todo o problema. O Senhor estará te acompanhando em toda esta jornada. Por isso que Davi diz que o Senhor o livra, que o Senhor o protege, que o Senhor o ajuda, que o Senhor dá a bênção, dá a prosperidade. Então veja isso, como que Davi ele coloca, ele aplica isso aos nossos corações, mostrando para nós que devemos confiar em Deus em todas as circunstâncias terríveis de aflição e de sofrimento que a vida nos dá. Segunda lição que nós encontramos no Salmo 34 é o louvor contínuo, esta ação de ser um adorador. Nós não podemos esquecer que somos adoradores, nós cantamos, nós salmodiamos, nós falamos a palavra em forma de cântico, nós dizemos aleluia, glória a Deus, nós anunciamos e engrandecemos o nome do Senhor, que Ele é merecedor de todas essas atitudes nossas. Fazemos isso não por rito ou por religiosidade, fazemos isso
porque amamos a Deus. E terceira lição que nós encontramos aqui é que perto está o Senhor, dos que são quebrantados, dos que são contritos. Se você é uma pessoa quebrantada, se você é uma pessoa contrito, perto está o Senhor de ti. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde e te livre de todo mal. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esta bênção, por esta palavra. Pedimos que o Senhor venha abençoar a nossa noite, nos fortalecendo, nos ensinando, nos guiando e nos levando, Senhor Deus, a um conhecimento mais amplo. Seja conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Que você tenha um excelente descanso, uma ótima noite e até o próximo vídeo, querendo Deus.